Oi pessoal, tudo bem? Tô passando aqui para fazer um vídeo extra para vocês sobre o que eu ter ficado doente na semana passada tem a ver com o diagnóstico de autismo e qual foi a lição que eu aprendi disso tudo. Então eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês, porque eu acho que eu tive algumas lições e isso me fez fazer algumas reflexões que eu acredito que vão ser úteis para vocês, em especial para os profissionais e para as famílias que geralmente me fazem perguntas sobre diagnóstico de autismo. Deixa eu começar contando a historinha de como que eu fiquei doente na semana passada. Bom, na semana passada, a partir de terça-feira, no período da tarde, eu comecei a me sentir mal, né? Mais ou menos ali na hora do almoço eu comecei a me sentir mal e comecei a sentir muita fraqueza, muita náusea, muita indisposição. Bom, achei que não fosse nada, que fosse uma indisposição normal, tava passando mal, normal, nenhum motivo assim aparente, não. Bom, beleza. Na terça-feira à tarde passei de cama. Na quarta-feira eu acordei muito mal, já me sentindo muito fraca, tá? Muito fraca mesmo. E à medida que o dia foi passando, eu só fui piorando. Muita náusea, entrei num estado ali febril e chegou a ter febre ali de 38 e me sentindo muito mal mesmo, gente. Eu, assim, não me lembro de ter ficado tão mal como eu fiquei na semana passada por outra coisa que eu tenha passado. E eu, claro que sou ciente de todo o momento que nós estamos vivendo de pandemia. E mesmo estando só em casa, trabalhando no home office, saindo pouquíssimas vezes, quem me acompanha sabe até que eu não gosto de sair de casa, eu poderia sim ter sido contaminada. Bom, o que eu fiz? Na própria quarta-feira de manhã, eu pedi um profissional que viesse até a minha casa para realizar um teste de Covid, coletar um PCR. Então ele coletou um PCR e já aproveitou e já coletou um hemograma também para que eu pudesse, na parte da tarde, levar para minha médica, que é uma pneumologista e que já me acompanha aí há mais de 15 anos, porque eu tenho problema respiratório, eu tenho asma, eu tenho rinite, então ela já me acompanha há mais de 15 anos aí nessa caminhada. E eu fiz então o exame e fui na parte da tarde, tive que ir de cadeira de rodas para consulta, que era até para ter sido uma consulta por telemedicina, mas acabou sendo uma consulta presencial porque a gente não entendeu dessa forma, que era para ser por vídeo. Enfim, eu tava passando muito mal. Quem tava cuidando do meu WhatsApp era meu marido, era o Diogo. Quem me levou no médico foi meu pai. Então, assim, eu não conseguia nem falar isso aqui que eu tô fazendo com vocês, conversando com vocês, contando pra vocês. Eu não conseguia nem fazer isso. Eu não conseguia nem conversar, não conseguia nem falar o que eu tava sentindo, de tão mal que eu estava. Então, eu fui pra consulta, num prédio, eu fui de cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar. Eu estava muito mal, muito debilitada mesmo, gente. E, a minha médica me examinou, né, e fez o pedido para que eu tomasse soro, porque eu estava extremamente desidratada. E eu não tinha tido diarreia nem vômito, mas o próprio fato de eu não ter comido, de eu não estar conseguindo comer ou beber nada, ingerir nada, me deixou num estado de desidratação muito grande. Então ela me pediu que eu fosse tomar soro na veia, já que eu não estava conseguindo ingerir nada, e que eu fizesse uma tomografia e que eu também fizesse alguns exames de sangue. Então ela me pediu toda a bateria. Ela é uma médica extremamente cuidadosa, extremamente bem conceituada aqui na cidade de Goiânia.
E ela tomou todos os cuidados, né, comigo. Bom, o que acontece? Eu saí dali, não quis ir pro hospital tomar soro, porque se eu não tivesse com Covid, eu tinha muito medo de contrair indo ao hospital tomar soro. Então eu não quis ir, meu pai não quis me levar, na verdade, nem o Diogo, meu marido, conversando com meu pai, eles chegaram à conclusão de que eles achavam melhor que eu me esforçasse para tomar o soro líquido e para que eu não tivesse que ir ao hospital. E nisso eles começaram a se mobilizar para conseguir um local para eu fazer tomografia. Então a minha prima conseguiu ligar no lugar, marcar. Eu fui lá fazer a tomografia. Eu entrei na clínica para fazer uma tomografia de cadeira de rodas e fiz tudo isso. Fiz a tomografia, no dia seguinte, na quinta-feira, eu já amanheci um pouco melhor. Então, na quarta-feira, eu cheguei em casa, eu tomei um banho, eu no carro, meu pai foi tentando me dar líquido, eu fui tomando soro, eu comi um pouco de sopa na quarta-feira, então eu fui melhorando. Na quinta-feira, eu colhi exames de sangue, para ver como que estavam algumas taxas minhas e também para ver se eu não estava com dengue. Na quinta-feira à noite, por volta das 11 horas da noite, os exames de sangue tinham ficado prontos. E o resultado do exame, de um dos exames de sangue, de uma das minhas taxas, uma taxa que se chama dímero D, vocês podem até pesquisar e ver que o dímero D está sendo usado dentro aí dos quadros de Covid, ele está sendo utilizado como alguns parâmetros aí da gravidade do quadro, enfim. E o meu dímero D estava muito elevado, muito. Ele estava o dobro do que o normal. Então, isso deixou a minha médica extremamente preocupada comigo e tendo quase certeza de que eu estava com Covid. Lembra que eu falei pra vocês que logo na quarta-feira, quando eu manifestei sintomas, eu já fiz o meu teste de Covid? Na quarta-feira? Pois é, esse teste deu negativo. Só que como eu fiz esse teste muito no início dos sintomas, ele poderia ter dado negativo por esse motivo. E a minha médica também queria que eu repetisse esse exame, o PCR, em um outro laboratório de maior confiança dela. Então, na quinta-feira à noite, quando o meu exame saiu, por volta das 11 horas da noite, quando eu já mandei um WhatsApp para ela com os resultados, ela já olhou. E ela ficou extremamente preocupada comigo, porque não só o meu dímero D, quanto uma outra substância também estavam alteradas. Se eu tivesse com Covid, isso seria um sinal de que a gente precisaria já entrar de imediato com uma medicação se eu não me engano, de anticoagulante. Que são aquelas injeções, né? O nome médico até eu acho que é Clexane. E aí a minha médica, ela não poderia entrar com essa medicação se eu tivesse com dengue. Mas como ela já tinha tido o resultado do exame da dengue, que já tinha dado negativo, ela já podia entrar com essa medicação do Clexane, essa injeção, que muitas pessoas que têm Covid ou que ficam internados em UTI fazem para evitar embolia pulmonar e outras coisas aí que os médicos vão poder explicar melhor que eu, fazem uso dessa medicação. Então, por precaução, a minha médica já me pediu que a primeira coisa cedo que eu fizesse na sexta-feira fosse ir cedinho no laboratório, colher um novo PCR, uma nova amostra, e que eu já fizesse a injeção do Clexane, porque as minhas taxas estavam extremamente preocupantes. Moral da história. Aliás, no final, o que aconteceu? Na própria sexta-feira mesmo, à tarde, já saiu o meu resultado do PCR. E esse resultado deu negativo. Então, deu que eu não estava com Covid mesmo, que tudo indicava que o que eu tive foi uma virose muito forte. Claro que eu poderia estar com Covid, mas mesmo assim ter dado um PCR negativo, embora fosse pouco provável, porque eu já estava no 4º dia de sintoma, mas isso podia acontecer, é raro, mas pode acontecer.
Mas a minha médica, ciente de tudo isso, falou: vamos confiar no exame, mas vamos observar. Como eu já tava melhorando na sexta-feira, eu já tava muito melhor do que eu tava na quarta, a gente continuou observando e no final das contas eu melhorei muito, eu fui melhorando, até que na segunda-feira eu já tava 100% já, totalmente curada. Então, moral da história é que o que eu tive mesmo foi uma virose e que não é Covid, porque se fosse Covid eu ia provavelmente estar com outros sintomas, eu não teria melhorado como eu melhorei. E foi só um susto mesmo de uma virose. E quando você está com virose, essas taxas, quando o seu organismo ele está combatendo algum vírus, essas taxas alteradas que deu no meu exame são normais, são explicáveis porque eu estava passando por um processo infeccioso que o meu organismo estava combatendo. Gente, qual que é a moral da história que eu aprendi e eu vi mais uma vez o quanto que é importante em tudo isso que eu passei e que eu levo isso para o mundo do diagnóstico do autismo, é o quanto a gente prevenir faz toda a diferença. Eu não estava com Covid, mas eu poderia estar com Covid. Se eu tivesse com Covid, agir o quanto antes, a intervenção o mais precoce possível, entrar com as medicações corretas o quanto antes, isso é fundamental para um bom desenrolar de toda a situação de pessoas que estão aí infectadas pelo coronavírus. No autismo, gente, é a mesma coisa. Mas que pena que no mundo do autismo, infelizmente, a gente não tem tantas médicas como a minha médica pneumologista, que sempre prefere pecar pelo excesso e não pela falta. Então, a minha médica, mesmo sem ter o resultado do PCR nas mãos, ela já imediatamente me passou a medicação, a injeção. Porque se ela não fizesse bem pra mim, agir porque eu não estava infectada com vírus, mal ela não iria fazer. Então, como eu não estava com dengue, mal ela não iria fazer, essa medicação não ia fazer mal pra mim. Então, ela preferiu pecar pelo excesso, ela teve um excesso de zelo, de preocupação comigo, que é o que a gente espera de todos os médicos, né? Que é a profissão do cuidar do outro, do olhar pro outro, do ter precaução nas suas atitudes. Mas, infelizmente, no dia a dia, dentro dos consultórios dos neuropediatras, dos psiquiatras infantis, dos profissionais que, via de regra, são os médicos e são esses profissionais que fazem o diagnóstico de autismo, a gente não vê isso. A gente sempre vê, espera completar 2 anos, espera completar 3 anos, espera completar 4 anos, espera entrar pra escola, espera isso, espera aquilo. E o tempo vai passando e nada vai sendo feito. E muitas vezes as famílias, as escolas, todas as pessoas que estão envolvidas com essa criança têm esse hábito, esse pensamento, essas atitudes muito ruins de esperar demais para só depois agir. Você vai esperar ele completar 2 anos, ele completar 3 anos, ele ir para a escola, você vai esperar a pandemia passar, você vai esperar até quando? Para que você possa tomar uma atitude e começar a estimular essa criança dos atrasos que ela tem. Esquece diagnóstico. Diagnóstico é um papel. Eu sei que às vezes você precisa desse papel para ele te dar acesso a alguns direitos. Ok, continua lutando por esse papel. Essa é uma outra briga, uma outra história que eu nem me meto nela porque não é a minha seara de atuação, de interesse. Mas o meu interesse maior é saber, essa criança tem atrasos, essa criança quais são as habilidades dela que estão em atraso, o que é esperado de marcos dela do desenvolvimento que ela alcance e que ela não está alcançando. Então a gente precisa trabalhar esses atrasos dessa criança o quanto antes. A gente precisa prevenir, começar essa intervenção para ontem. Então, assim como a minha médica, ela atuou extremamente de forma preventiva comigo, de ter todo um cuidado comigo preventivo, eu gostaria que todos os médicos que atendem pessoas com autismo,
que recebem essas famílias com uma suspeita, que eles tivessem esse mesmo cuidado que a minha médica tem comigo. Isso é o que eu desejo para todas as famílias que têm crianças com alguma suspeita de autismo, com algum sinal, com algum atraso no desenvolvimento, que as leve a buscar esse especialista. E o que a gente vê é apenas os médicos passando um monte de exames que são desnecessários, porque no caso do Covid, a minha médica precisava ver ali o diagnóstico, ver ali o exame, o PCR, enfim. No caso do autismo, não. No caso do autismo é um diagnóstico 100% clínico. 100% clínico, não tem exame. Então, os exames, às vezes, eles são recomendados para descartar outras hipóteses diagnósticas, mas você também tem que ter uma sensibilidade para, será que precisa mesmo pedir? Se sim, qual o momento de pedir? Qual que é o indício que essa criança está me dando para que eu, de fato, vá pedir exames que muitas vezes vão ser mais agressivos, vai precisar de uma sedação, vai ser extremamente difícil para que a família faça, vai atrasar o processo dela iniciar a intervenção, focar no que mais importa, que é a intervenção. Então, essa é a lição que ficou aí entre todo eu ter passado mal, a minha virose e o diagnóstico de autismo. Eu espero que faça vocês também refletirem e eu espero que vocês encontrem bons médicos, assim como eu tenho aí alguns anjos na minha vida que cuidam da minha saúde com tanta presteza como eu tenho. E eu desejo mesmo para vocês e para os filhos de vocês. Beijo grande, fiquem seguros. Tchau, tchau.